Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Queridos do nono ano, o tema da nossa aula de hoje é cargas elétricas, condutores e isolantes térmicos. Eletricidade. A palavra eletricidade faz lembrar coisas como eletrodomésticos, computadores, conta de energia elétrica, pilhas e baterias, iluminação, motores elétricos. A eletricidade, no entanto, é muito mais do que isso. Fenômenos, acontecimentos de origem elétrica são presenciados há muito pela humanidade. Entenderemos o comportamento das cargas elétricas e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. Vamos iniciar com o conceito de cargas elétricas. Então, ao atritarmos os materiais vidro e lã, o bastão de vidro passa a ser portador de carga elétrica positiva. Percebam aqui, ó, o atrito entre o bastão de vidro e lã, tá? E o bastão de vidro adquirindo a carga elétrica positiva. E o pedaço de lã adquirindo a carga elétrica negativa. Os sinais de positivo e negativo atribuídos a essas cargas são uma convenção científica, tá? É importante que vocês compreendam que são cargas elétricas diferentes e que também vocês vão perceber que também existem as cargas elétricas iguais, que nós vamos comentar isso um pouquinho mais lá na frente. E qual o comportamento, né, dessas cargas, né? O que acontece com esses objetos. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Então, percebam aqui, nós temos o que? O bastão de vidro e o pedaço de lã. Eles têm cargas opostas, provavelmente se atraem. Quando o vidro e lã são friccionados, passam a ter cargas elétricas de sinais opostos e se atraem. Já os bastões de vidro, se forem aproximados, se repelirão, uma vez que apresentarão sinais iguais. Então, se nós tivéssemos aqui mais um outro bastão de vidro com essa carga positiva, se nós aproximássemos eles, nós observaríamos uma repulsão entre eles. Então, vamos falar de alguns tipos de eletrização. A primeira, por atrito. Então, a eletrização por atrito, né, quando diferentes materiais têm diferentes tendências à eletrização. Quando vidro e lã são atritados, dizemos que ambos os materiais adquirem carga elétrica pelo processo de eletrização por atrito. Os cientistas, através de diferentes experimentos, foram capazes de determinar a tendência dos materiais a adquirir cargas elétricas positiva ou negativa, quando atritadas uns com os outros. Essa tendência pode ser expressa por meio de uma sequência, como mostra a figura ao lado. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Percebam que essa seta sendo direcionada para a esquerda e essa outra seta para a direita. Então, nesse sentido, né, nós temos aqui, por exemplo, se existisse o atrito entre o vidro e lã, nós teríamos o vidro com uma tendência a adquirir carga positiva e a lã com a tendência a adquirir carga negativa, uma vez que eles, né, o vidro está mais para esse lado e a lã mais para cá, tá? Então, nós temos aqui esse gradiente. Se nós atritássemos o vidro e a seda, nós teríamos o quê? A seda adquirindo carga negativa e o vidro adquirindo carga positiva, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Um conceito interessante, importante a partir desses estudos é o conceito de condutores elétricos e isolantes elétricos. Imagine duas esferas de metal um pouco afastadas entre si. Uma delas é eletrizada com carga negativa e a outra não eletrizada. Se um bastão de metal toca as duas esferas simultaneamente, verifica-se que parte da carga elétrica é transferida para outra. Então, vamos lá. Duas esferas de metal, uma carregada positivamente e a outra sem carga. Percebam que foi colocado sobre as duas esferas um bastão de metal e esse bastão conduziu parte da carga negativa para outra esfera que estava sem carga. Então, percebam este conceito, o bastão de metal é um condutor de eletricidade. Mas, num outro exemplo, se nós colocássemos tocando as duas esferas de metal, o bastão de madeira, percebam que a carga ela não é transferida para outra esfera de metal, né? Então, o bastão de madeira evitou
que a carga fosse transferida para para outra esfera, tá? Então, esse bastão de madeira trata-se de um isolante elétrico, tá bom? Então, quais são alguns exemplos de condutores elétricos? Os metais, tais como cobre, ferro, alumínio, prata e ouro. Exemplos de isolantes elétricos: madeira, plástico, ar, quando está a temperatura e pressão ambiente, e borracha. Um outro tipo de eletrização é a eletrização por contato. Quando um corpo eletrizado toca um corpo eletricamente neutro, isto é, sem carga elétrica, parte de sua carga é transferida para ele, que também passa a ficar eletrizado. Esse processo é eletrização por contato. Então, vejam aqui, nessa figura A, o bastão carregado positivamente, né? Então, ele passa a carga, depois de um tempo, parte da carga dele, para essa esfera que está pendurada aqui com barbante. Então, ele passa parte da carga dele para essa esfera que fica parcialmente positiva. Percebam que depois de um tempo ocorre a repulsão entre o bastão de vidro e a bola, né, a esfera de metal. Por quê? Porque ambas apresentam cargas elétricas iguais. Então, vamos tratar de um tema que se chama aterramento de um objeto. Quando um corpo eletrizado positiva ou negativamente é colocado em contato com o solo terrestre, diretamente ou por meio de um material condutor, ele torna-se eletricamente neutro. Vamos entender o que é isso. O solo é um condutor elétrico devido à presença de água com minerais dissolvidos. Quando um objeto eletrizado toma contato com o solo, transfere para ele sua carga elétrica. É como se por meio da eletrização por contato, a carga do objeto fosse repartida com o planeta. Como o planeta é muito maior do que o objeto, toda a carga do objeto acaba sendo transferida para a Terra. Quando um objeto é colocado em contato com o solo, podendo transferir para ele sua carga elétrica, dizemos que está aterrado. O aterramento pode ser feito por meio de um fio metálico, que nesse caso é denominado fio terra. Gente, vocês vão ouvir, ou alguns de vocês já ouviram essa expressão fio terra. Então, quando nós colocamos um objeto em contato com o fio terra, esse fio conduz a carga elétrica deste objeto à terra. E toda a carga elétrica desse objeto vai ser conduzida à terra. Então, ele vai se tornar neutro, sem carga elétrica, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo, né, uma esfera metálica carregada positivamente. Percebam que é conectado a ele, então, um fio metálico, né, denominado, como nós já tratamos aqui, fio terra. E, a partir dessa conexão desse fio que é conectado à terra, a carga elétrica do objeto é conduzida para a Terra e ele passa a ser neutro, sem carga elétrica. Da mesma maneira, um objeto, por exemplo, que apresenta uma carga negativa, né? Ao se conectar um fio terra, nós temos também toda a carga elétrica sendo conduzida para a Terra e esse objeto passando a não ter mais carga elétrica. Um exemplo interessante do nosso dia a dia são as descargas elétricas no ar, tá? Então, o ar, naturalmente, né, em temperatura ambiente e pressão, ele é um isolante elétrico. Porém, quando corpos estão eletrizados com cargas elétricas muito elevadas ou quando estão muito próximas, pode não oferecer a resistência necessária para impedir a transferência de cargas elétricas de um corpo para outro. Essa transferência pode ocorrer acompanhada de luz ou ruído, na forma de uma faísca momentânea, conhecida como descarga elétrica. Então, percebam aqui essa imagem, muitos de vocês já viram, né, um raio, né, uma descarga elétrica. E nós vamos falar um pouquinho o que é isso, como é que pode, uma das formas de acontecer essa descarga elétrica. Então, um exemplo são os raios, que ocorrem nas tempestades. As nuvens podem ficar altamente eletrizadas durante uma tempestade. E em decorrência disso, pode acontecer uma descarga elétrica que transfere carga da nuvem para o solo. Da nuvem para o solo. Essa descarga elétrica produz uma luminosidade que conhecemos como relâmpago e um forte ruído, ao qual nos referimos ao trovão. Então, muitos de vocês provavelmente já ouviram um trovão, muitos de vocês já viram um raio, muitos de vocês já viram, né, o relâmpago. Então, isso trata-se de uma descarga elétrica. Né? Então, as nuvens carregadas, muito carregadas eletricamente. Então,
acontece a transferência de energia, né, de carga elétrica para o solo. Né, e a gente consegue ver isso, né, através dos raios e ouvir através do trovão. Choques ao tocar em objetos de metal. Quando o nosso corpo está eletrizado e aproximamos a mão de algum objeto de metal. Nesse caso, quando a ponta do dedo está quase tocando o metal, a distância entre ambos é muito pequena. E antes de haver o toque, uma pequena descarga elétrica salta entre ambos, transferindo carga elétrica do dedo para o metal. Essa descarga provoca uma sensação dolorosa e desagradável no local. É de fato um pequeno choque elétrico. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti. Às vezes eu nem toquei na tomada, mas aproximei sem querer. E aí eu já sinto a sensação de choque, né? Aquela sensação, aquele desconforto. Né? Então é exatamente isso. Às vezes a gente já está eletrizado e a gente conduz, né? Transfere essa energia para a tomada. Então, nosso corpo pode se eletrizar, por exemplo, por causa do atrito com o tecido de assentos de automóvel, de certas roupas, especialmente de material sintético, ou pelo raspar dos calçados em um carpete. E a descarga elétrica pode ocorrer, por exemplo, ao tocarmos em uma maçaneta de metal ou na lataria de um automóvel. Então, às vezes, a gente, não sei se já aconteceu com vocês, de tocar numa mesa de metal e vocês sentirem como se estivesse levando pequenos choquezinhos. Né? Então, o seu corpo, por alguma forma, ele deve ter se eletrizado com algum tipo de carga elétrica. E quando a gente chega próximo do metal, que é um condutor, né, nós temos essa atração, né, essa sensação, né, junto com esse local metálico. Né? Eu vou voltar um pouquinho para poder conectar vocês aos modelos atômicos. Lembram que nós falamos de vários modelos atômicos, né? Dentre eles o modelo de Rutherford, né? Um dos últimos que nós comentamos ao longo daquela evolução dos modelos atômicos. Né? Então, por que eu estou retomando Rutherford? Foi graças aos estudos de Rutherford que propôs, né, algumas diferentes cargas elétricas, alguns diferentes tipos de partículas. Né? Principalmente ele trouxe a novidade da eletrosfera, né? Dos elétrons. Então, de acordo com o Rutherford, o átomo não é maciço. Por que ele afirmou isso? Porque Dalton tinha dito que o átomo era maciço. Então, Rutherford disse, não, o átomo não é maciço. A maior parte da região de um átomo se encontra na região central, que chamamos de núcleo, onde estão os prótons. Eu vou mostrar a figura em seguida. Na região ao redor do núcleo, que chamamos eletrosfera, movimentam-se os elétrons. Então, eu quero também falar um pouquinho para vocês que também um cientista mostrou a existência no núcleo de nêutrons, né? Ele complementou essa teoria, né? Que foi James Chadwick. Ele fala que no núcleo existem partículas que não apresentam carga, que são os nêutrons. Então, como é que ficou esse modelo, né, o modelo de Rutherford, junto com a ideia de nêutron, né, de Chadwick? Então, ele mostra que no núcleo nós temos partículas positivas, que são os prótons e os nêutrons, sem carga, e na eletrosfera nós temos os elétrons, né, partículas com cargas negativas. Então, foi esse conhecimento de que o átomo não era maciço, que existiam cargas elétricas positivas e negativas no átomo, que permitiu o avanço dos estudos que nós estamos tratando hoje, das cargas elétricas, tá? Então, por hoje é só, turma. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.